Se Deus nos chamou para viver como Israel, mas ainda estamos vivendo como Jacó, ou estamos agindo como Jacó, isso pode estar sabotando nossa prosperidade, nossa paz e até nossa missão. Talvez a gente esteja fazendo tudo certo. Estamos orando, jejuando, trabalhamos duro, buscamos conhecimento, tentamos prosperar com propósito, mas no fundo sentimos que estamos andando em círculos. Nada flui como deveria, a vida parece travada, a mente cansada, o coração inquieto e a gente não entende por quê. Muitas vezes já sentimos que Deus nos deu uma promessa de crescimento, nos deu liberdade e abundância, mas a realidade parece pequena demais para aquilo que Ele nos mostrou. Temos a sensação de que existe um bloqueio invisível entre quem nós fomos chamados para ser e a vida que estamos vivendo hoje. Esse conflito interno dói, porque gera frustração, culpa e muitas vezes silêncio. A gente começa a se perguntar se o problema está em Deus, quando na verdade está em algo dentro de nós mesmos. O velho eu ainda nos prende. Velhos medos, velhos hábitos, velhas crenças, velhas reações. Fomos chamados para romper, mas continuamos respondendo à vida como antes da transformação. Continuamos pensando como Jacó, agindo com medo, evitando decisões, adiando posicionamentos, mesmo já tendo recebido um novo nome, uma nova identidade, um novo chamado. Talvez estejamos presos em algo que nem percebemos. Agora, algo que parece normal, mas está drenando nossa energia, bloqueando nossa prosperidade e abafando a nossa missão. E é exatamente isso que muitas pessoas esforçadas, bem-intencionadas, vivendo abaixo do que Deus preparou para elas. Mas isso pode mudar. Vamos começar a enxergar o que está nos bloqueando. Porque só quem identifica o bloqueio consegue, de fato, romper. E é a partir daqui que tudo começa a fazer sentido. Jacó já tinha sido transformado. Após uma noite intensa de luta com o anjo, ele recebe um novo nome. De Jacó ele passa a ser chamado de Israel. Era mais do que uma mudança de identidade. Era um chamado divino para romper com tudo aquilo que o prendia ao passado. O medo, as mentiras, a fuga, a insegurança. Deus havia marcado Jacó com propósito, com destino, com bênção. Mas quando chegamos em Gênesis 34, vemos algo chocante. Diante de uma tragédia envolvendo sua filha Diná, Jacó volta a agir como o velho homem. Ele se cala, ele se esconde, ele não lidera. Ele se torna novamente o Jacó passivo, medroso, paralisado. E o que isso tem a ver comigo, com você? Tem tudo a ver. Porque muitos de nós já ouvimos a Deus, já recebemos promessas, já fomos chamados para romper com padrões antigos, já tivemos revelações profundas,
Sabemos que existe um Israel dentro de nós, uma nova identidade, uma mentalidade do reino, uma prosperidade com um propósito nos esperando. Mas na prática, ainda agimos como Jacó. Ainda respondemos à vida com medo, ainda fugimos das decisões difíceis, ainda vivemos acorrentados por velhas emoções, por traumas antigos, por crenças limitantes que sabotam nossa paz, nosso sucesso e nossa missão. Deus nos chamou para romper, mas o velho eu ainda nos prende. Enquanto esse velho eu não for exposto, confrontado, vencido, o novo destino que Deus preparou continuará inacessível. Nesse vídeo vamos descobrir juntos o que está nos bloqueando. Porque não basta ser chamado, é preciso romper. E essa virada de chave começa quando entendemos que existe uma luta interna entre o chamado e o velho eu. Jacó já sabia quem ele era. Ele havia recebido uma nova identidade direto de Deus. Em Gênesis 32, 28, o anjo declara: teu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquilo não foi apenas uma mudança de nome, foi uma mudança de destino. Foi o início de uma nova jornada, marcada por propósito, por prosperidade com sabedoria, por autoridade espiritual. Só que saber quem você é, espiritualmente falando, não é suficiente. Jacó sabia que era Israel, mas continuava agindo como Jacó. E é exatamente aí que muitos de nós estamos presos hoje. Muita gente que me escuta agora já foi despertada. Já teve experiências com Deus, já ouviu promessas, já entendeu que nasceu para romper com ciclos antigos, com a mentalidade de escassez, com vícios emocionais que paralisam, com hábitos que arrastam a alma para o chão. Mas na prática, no dia a dia, quando as situações reais apertam, continuam respondendo com medo, com fuga, com insegurança, com passividade, assim como Jacó. É como se existissem duas versões dentro de nós. A que Deus vê e a que a gente ainda não consegue sustentar. Muitas vezes declaramos prosperidade, mas continuamos com comportamentos de escassez. Falamos de liberdade, mas vivemos acorrentado a medos, dívidas, dependências emocionais. Queremos construir riqueza com propósito, mas temos medo de romper com os ambientes, com os relacionamentos e com os pensamentos que nos prendem à velha identidade. A luta interna é real. Ela não acontece apenas fora, com o mundo, com os problemas. Ela acontece aqui dentro, entre quem nós já sabemos que fomos chamados para ser e quem ainda estamos sendo. É por isso que Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é só sobre mudar por fora, é sobre renovar a mente, porque sem renovação da mente não há ativação de chamado. E sem ativação de chamado não há prosperidade duradoura. Podemos até estar
frequentando a igreja, dizimando, buscando conhecimento, ouvindo a palavra, se alimentando de fé. Mas se o velho eu ainda está no controle, se o Jacó ainda está tomando decisões por nós, não rompemos, mas sim travamos. A gente se sabota. Até começamos, mas não sustentamos. Avançamos um pouco, mas voltamos atrás. Porque o padrão interno ainda está alinhado com a antiga versão, com a mentalidade de sobrevivência, com o comportamento de quem está tentando agradar homens e não se posicionar diante de Deus. É como se existisse um delay entre o que Deus já nos revelou e a forma como estamos vivendo. E enquanto isso não se alinha, a abundância não flui, a prosperidade não se manifesta e a riqueza com sabedoria não se sustenta. É por isso que tanta gente boa, cheia de fé, cheia de potencial, continua travada. Porque a guerra não está do lado de fora, ela está dentro. Existe um custo de não romper. E é exatamente aí que a gente precisa mergulhar, porque só quando a gente expõe esse conflito é que começamos a perceber o custo real de viver como Jacó, mesmo depois de ter sido chamado para ser Israel. Porque o preço de não romper com o velho eu não é apenas meu, não é apenas seu. Ele afeta tudo ao nosso redor. Gênesis 34 nos mostra isso de forma dura e direta. Diná, a filha de Jacó, é violentada. E Jacó, o pai, aquele que havia sido transformado, que havia sido marcado por Deus, simplesmente se cala, se omite. Ele não lidera, não se posiciona, não age com a autoridade que já havia recebido. E essa ausência custa caro. Os filhos de Jacó tomam a justiça nas próprias mãos. Matam os homens da cidade, como consequência, vergonha, medo e ameaça caem sobre toda a casa. Importante a gente perceber isso com clareza. Quando não assumimos a nossa nova identidade, quando não rompemos com nossos padrões antigos, não é só a gente que sofre. Nossa casa sofre, nossa família sente, nossas finanças estagnam, nosso futuro é afetado. A falta de posicionamento espiritual gera tragédias emocionais, relacionais e até financeiras. A omissão tem consequência. O silêncio do Jacó velho permitiu que o caos se instalasse onde deveria haver liderança, sabedoria e discernimento. E aqui fica a pergunta: o que Deus já nos mostrou, mas nós ainda não obedecemos? O que a gente já entendeu que precisamos deixar, mas continuamos tolerando? Qual comportamento, qual pensamento, qual relacionamento sabemos que não cabe mais na identidade de Israel, mas que insistimos em manter por medo, por comodismo ou por auto-engano? Quando continuamos como Jacó, continuamos alimentando a estrutura de que Deus já nos chamou para romper. Ou seja, sabotamos a nossa autoridade espiritual, a gente enfraquece a nossa prosperidade com propósito, bloqueamos a manifestação da riqueza com sabedoria que está destinada a nós.
porque só Deus sustenta aquilo que Ele ordena. E Ele não ordenou que a gente vivesse como Jacó após ter sido transformado em Israel. A mentalidade do velho eu é perigosa porque ela parece familiar. Ela nos dá uma falsa sensação de segurança. Mas, na verdade, ela que está minando o nosso crescimento, ela que faz a gente evitar decisões difíceis, ela que faz a gente aceitar migalhas quando fomos chamados para a mesa, é ela que gera passividade nos momentos em que deveríamos agir com fé, com coragem e com clareza. E às vezes o maior erro não é o pecado visível, mas a omissão, o não fazer, o se calar quando deveria falar, o recuar quando deveria avançar, o tolerar quando Deus já mandou eliminar. É aí que o velho eu domina. Enquanto ele domina, o novo não se manifesta. O custo de não romper vai além da nossa vida pessoal. Ele se estende para a nossa missão, para a nossa influência, para o legado que estamos construindo. Porque cada vez que voltamos a agir como Jacó, impedimos que nossa casa experimente a liberdade e a abundância que vem quando alguém decide viver plenamente como Israel. E é justamente por isso que agora nós precisamos entender o que está nos impedindo de avançar de verdade, mesmo depois de tudo que já vivemos espiritualmente. Porque entender o que nos bloqueia exige coragem para olhar no espelho e reconhecer os sinais do velho eu ainda ativo dentro de nós. E muitas vezes esses sinais são sutis, silenciosos, mas devastadores. A pessoa continua orando, continua servindo, continua falando de prosperidade, continua declarando que vai romper, mas por dentro age como Jacó. Ainda vive baseada no medo, medo de decidir, medo de errar, medo de assumir a responsabilidade pela própria vida, medo de se posicionar, medo de prosperar, e o medo paralisa. O velho eu se esconde atrás de justificativas, atrás de discursos bonitos, atrás de religiosidade, mas na prática foge do confronto. Quando a gente sente que estamos andando em círculos, estamos sempre voltando para o mesmo lugar, seja emocional, espiritual, financeiro, isso não é coincidência, é um alerta. Pode ser que ainda não rompemos, e enquanto não rompemos, tudo se repete. Um dos sinais mais fortes que o velho Jacó ainda está no controle é a falta de posicionamento. Sabemos o que é certo, sabemos o que Deus nos mostrou, mas hesitamos, esperamos, nos calamos. Isso é agir como Jacó. Jacó sabia que sua filha havia sido violentada, mas não fez nada. Ele não se posicionou. E por isso, os filhos agiram por impulso, com fúria. Essa mesma falta de ação acontece hoje quando a gente não toma decisões que alinhem nossa vida com o que Deus já nos revelou. Outro sinal forte é a passividade diante da injustiça. Quando vemos algo errado, seja em nossa casa, em nossa vida financeira, no nosso emocional, e simplesmente ignoramos, racionalizamos ou terceirizamos a responsabilidade, o velho eu está operando. Essa é a diferença. Israel assume o controle. Jacó se esconde. E muitos continuam espiritualmente estagnados,
porque esperam que outros resolvam o que Deus chamou para eles liderar. Agora vamos falar de um dos maiores bloqueios que existem para quem quer viver a verdadeira prosperidade com sabedoria. A culpa financeira e o medo de prosperar. Isso é real. Tem gente que tem talento, tem ideia, tem uma palavra de Deus, mas quando a oportunidade aparece, quando a porta abre, trava, sabota, recua. Porque lá no fundo ainda existe uma crença implantada pelo velho eu. Aquela voz que diz que dinheiro corrompe, que enriquecer é perigoso e que ser próspero é sinal de orgulho. Isso é um engano mortal. O velho Jacó acredita que viver escondido é mais seguro do que se expor para liderar. Mas Israel foi chamado para governar, para gerar impacto, para prosperar com propósito e sabedoria. E isso exige romper com vozes internas, esses vícios emocionais, esses comportamentos que nos afastam da vida abundante que Deus quer liberar para nós. Percebe? Se ainda vivemos com medo de prosperar, se nos sentimos culpados por desejar crescer, se evitamos decisões difíceis ou fugimos do posicionamento que a nova identidade exige, esses são sinais claros de que o velho eu ainda está vivo. E enquanto ele estiver no comando, não vamos romper. E é justamente por isso que agora a gente precisa identificar com clareza o que exatamente está nos bloqueando. Porque não adianta apenas desejar a transformação. Não adianta apenas sonhar com a prosperidade. Não adianta apenas declarar versículos. Se existem bloqueios espirituais e mentais que ainda não identificamos e não confrontamos, nossa vida vai continuar emperrada nos mesmos ciclos. E é sobre esses bloqueios que vamos falar agora. Um dos primeiros bloqueios mais perigosos e um dos mais perigosos é o das crenças limitantes. São pensamentos que absorvemos ao longo da nossa vida, desde a infância, que ficaram guardados no fundo da mente e hoje atuam como verdades absolutas. Frases que ouvimos como: eu não mereço, eu não sou bom o suficiente, prosperidade é só para quem nasceu rico, o dinheiro corrompe. Parecem inofensivas, mas têm um poder destruidor sobre nossa identidade, sobre nossa capacidade de crescer. Essas crenças estão totalmente desalinhadas com a palavra de Deus. A Bíblia nunca disse que enriquecer é pecado. O que ela condena é o amor ao dinheiro, como está escrito em 1 Timóteo 6,10. O problema não é a prosperidade, é o coração preso ao dinheiro. Prosperidade com propósito não só é possível, como é desejada por Deus. Ele quer nos ver sendo bênção, gerando impacto, financiando o reino, libertando nossa casa da escassez. Mas se no fundo a gente acredita que isso é errado, nós mesmos vamos nos bloquear quando a oportunidade bater na nossa porta. Então precisamos romper com essas crenças que nos limitam. Outro bloqueio que precisa ser exposto é dos padrões emocionais repetitivos. É quando vivemos num ciclo de procrastinação, de adiamento, de autossabotagem,
Muitas vezes até começamos, mas logo paramos. Sentimos medo, nos comparamos com os outros, nos julgamos incapazes. Esse comportamento repetido não é a falta de força ou a falta de vontade, é um reflexo de padrões internos que ainda não foram curados. O velho eu, o Jacó, ainda está no comando nessas horas. Ele sussurra que não vamos conseguir, que vamos fracassar de novo, que não vale a pena tentar, e nós acreditamos. Mas talvez o mais sutil e ao mesmo tempo mais comum dos bloqueios seja o ciclo da culpa religiosa. Isso atinge pessoas sinceras, espirituais, que amam a Deus, mas foram ensinadas a acreditar que desejar uma vida melhor, desejar crescer financeiramente, desejar abundância, é falta de fé, é egoísmo, é carnalidade. Isso é mentira. Deus não tem prazer na nossa estagnação. Ele quer nos ver livres, plenos, prósperos, emocionalmente saudáveis e espiritualmente maduros. Mas enquanto carregamos culpa por querer mais, por sonhar mais, por romper, vamos continuar travados, porque não existe prosperidade com propósito onde existe acusação constante. Todos esses bloqueios juntos formam um muro invisível entre nós e o plano que Deus já desenhou para a nossa vida. Enquanto eles não forem quebrados, podemos até andar, mas não vamos avançar. Podemos até orar, mas não vai fluir. Exatamente por isso que agora que a gente precisa entender como ativar de forma prática essa nova identidade. Porque saber que somos Israel não basta. Precisamos viver como Israel. E viver como Israel exige romper padrões antigos e ativar novas atitudes espirituais, mentais e comportamentais. Não é um processo automático, é uma escolha diária, é uma mentalidade que precisa ser cultivada e fortalecida até se tornar um estilo de vida. Colossenses 3:10 nos dá uma direção poderosa. Diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, a nova identidade em Cristo, a mentalidade do reino, precisa ser revestida, assumida, honrada com atitudes coerentes. Isso começa com posicionamento com sabedoria. Israel não vive de impulsos emocionais. Israel se posiciona com base na direção divina. Posicionamento não é gritaria nem rebeldia, é firmeza na verdade. É ter clareza de quem você é, do que Deus disse sobre você e tomar decisões alinhadas com essa verdade. Mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que custe. A nova identidade também se manifesta através de decisões com coragem. Porque viver como Israel vai nos exigir movimentos ousados. Vai nos chamar para fora da zona de conforto. Vai nos colocar frente a frente com situações que o velho Jacó fugiria. Mas o novo decide com fé, com firmeza, com discernimento. A coragem aqui não é ausência de medo, é presença de convicção. E essa convicção vem da palavra, da intimidade com Deus, da renovação diária da mente. Exatamente essa mentalidade renovada que nos capacita a viver a prosperidade com responsabilidade. Israel não busca a riqueza para si mesmo. Ele entende que prosperar é servir melhor,
é cumprir uma missão maior, é gerar transformação na sua casa e na vida dos outros. Prosperidade com propósito não é luxo, é legado. É a administração fiel dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. E quem pensa assim não desperdiça, não ostenta, não se orgulha, mas multiplica, compartilha e honra a fonte de tudo, o Senhor. Provérbios 3, 13 e 16 confirma isso com sabedoria divina, onde diz: Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Mais preciosa é do que o rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Longura de dias está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. A verdadeira prosperidade começa pela sabedoria. Não é sobre ganhar mais, é sobre entender o propósito de cada conquista. E tudo isso só é possível com uma mentalidade do reino. Uma forma de pensar que não se conforma com os padrões deste mundo, mas que enxerga a vida sob perspectiva eterna. Que busca a direção do alto antes de qualquer decisão, que entende que nossa vida não é só nossa, mas é resposta para os outros. Viver como Israel é viver com consciência do chamado, de propósito, de alinhamento, é assumir com responsabilidade um novo nome que Deus nos deu. A gente não foi chamado para sobreviver, mas para governar como Israel. Deus não nos escolheu para viver em ciclos de medo, escassez e autossabotagem. Ele nos chamou para romper, para prosperar com sabedoria, para viver uma vida com propósito, com liberdade e direção. Mas isso exige uma decisão: deixar o velho eu no passado. Romper com aquilo que nos prende, com as crenças limitantes, com a culpa religiosa, com o medo de prosperar. É tempo de ativar a nossa verdadeira identidade. O nosso nome já mudou. Agora é a nossa postura que precisa mudar. Não devemos aceitar mais viver como Jacó. Chegou a hora de se levantar como Israel. Alguém que pensa com mentalidade do reino, que toma decisões com coragem, que prospera com responsabilidade e lidera com sabedoria. Existe uma vida abundante nos esperando, mas ela só se manifesta quando a gente se posiciona. Não devemos mais adiar essa transformação. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Hoje, diante da tua presença, renunciamos ao velho eu. Toda a mentalidade de Jacó, todo o medo, todo o padrão que nos impede de prosperar com propósito. Pedimos que o Senhor revista com a nova identidade de Israel. Ativa em nós a mente renovada, o espírito governante, a sabedoria que vem do alto. Liberta-nos das amarras invisíveis, destrava nossa vida emocional, financeira e espiritual. Nos ensina a viver segundo o teu chamado, com fé, com coragem e com propósito. Amém. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, ou se de alguma forma Deus te confrontou, te despertou, te lembrou quem você realmente é, então deixa aqui nos comentários. Eu rompo hoje. Aproveita e curte esse vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar mais vidas. Compartilha com alguém que você ama, alguém que está travado, alguém que precisa ouvir essa verdade. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal, ativa
o sininho para não perder os próximos conteúdos. O que vem por aí vai nos levar ainda mais fundo nessa jornada de prosperidade com propósito, identidade restaurada e sabedoria baseada na palavra. Vamos romper juntos. No próximo vídeo vamos aprender com Gênesis 35, onde finalmente Jacó, agora Israel, toma uma atitude. Depois do caos, depois da omissão, vem o momento do reposicionamento. Deus o chama novamente. Sobe a Betel. Mas por que Betel? O que esse lugar representa? Por que isso muda tudo na jornada de prosperidade com propósito? Existe um princípio poderoso escondido nesse capítulo. Um código espiritual que ativa restauração, aliança e avanço. Se você quer saber o que acontece depois da decisão de romper com o velho eu, você não pode perder. O próximo vídeo vai abrir seus olhos de forma profunda. Te espero lá. Até amanhã.